18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 3 minutos em Manaus, 18 horas no ar a partir de agora até às 7 da noite. Juntos, eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão, boa noite. E muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Boa. Mix. E é claro, hein, querido ouvinte, sempre contando com a sua participação aqui no programa 18 horas. Estamos aguardando aí a sua presença, hein? Participe conosco, 994887592. Participa do 18 horas com a gente. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no programa. Vale também a sua sugestão de assunto. Claro. E para você que nos acompanha pela live do YouTube, manda a sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @18 horas News. Combinado então, 994887592. 18 horas. Direto para as ruas, Karime Leão, trânsito em Manaus. Vamos saber como está a volta para casa, agora 6 horas e 4 minutos. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite para você, Karime, boa noite, Carlão, boa noite aos ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. Vamos fazer aquele geral de trânsito aqui pela capital amazonense. Vamos começar pela rotatória das Letras com o bairro Dom Pedro, nessa parte central aí. O trânsito está com boa fluidez nesse momento. Já na Avenida Altaz Mirim, esquina com a Rua Penetração 2, nossa querida Zona Leste aqui da capital amazonense, nesse trecho aí próximo à Rua Penetração 2, sempre tem aquela retenção por conta do semáforo aí para quem está voltando para casa. Agora vamos com informações da rotatória do Complexo Viário Rei Pelé. Por lá tem muitos veículos pela via, mas o trânsito segue com boa fluidez. E claro, na Avenida Constantino Neri com a Álvaro Maia também trânsito tá com boa fluidez por lá nesse momento. Karime, Carlão, volto com vocês. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora 6 horas e 5 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Começando o programa 18 horas de hoje com os destaques do dia. Incêndio de grandes proporções atinge fábrica no Distrito Industrial. Operação contra a organização criminosa acusada de fabricar e vender ilegalmente anabolizantes acontecem em mais de 11 estados, incluindo o Amazonas. Ministério Público do Estado investiga contrato milionário da Secretaria de Saúde do Estado com uma empresa do estado do Piauí. Na Câmara dos Deputados, bolsonaristas prometem usar todas as armas para impedir o funcionamento do Congresso. Agora 6 e 5, você no melhor mix do Brasil e até às 7. Esses e outros assuntos você confere aqui em mais uma edição do programa 18 horas. Os destaques desta terça-feira, 5 de agosto de 2025, está no ar para você mais uma edição do programa 18 horas. Mix. Começamos assim, olha só, o programa de hoje está trazendo aí um incêndio de grandes proporções, hein, Karime? Inclusive, todo mundo assustado, atingiu uma fábrica de caminhões no Distrito Industrial de Manaus, começo da tarde desta terça-feira, hein, Karime? As imagens são impressionantes, viralizaram nas redes sociais rapidamente. A fumaça, gente, pode ser vista em vários pontos da cidade. Olha, funcionários da fábrica relataram que estavam saindo para o almoço quando foram surpreendidos pelo incêndio. O fogo se espalhou rapidamente. Vídeos das redes sociais registraram pânico e desespero dos funcionários, Karime. Exatamente, Carlão. Foi muita confusão nesse horário no início da tarde dessa terça-feira. O repórter Kennedson Paes está acompanhando os assuntos, esses desdobramentos amanhã de hoje, dessa terça-feira, a respeito desse incêndio. Boa noite, Kennedson. Então, o Corpo de Bombeiros já fez coletiva e até o momento não há registro de feridos, não é isso? Exatamente, Karime, muito boa noite para você, pro Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Mix. Foi um incêndio de grandes proporções que atingiu a fábrica EFA Motors, que fica lá no Distrito Industrial 2 aqui na nossa cidade de Manaus. Foi tudo muito rápido e extremamente desesperador e deixou ali um rastro de destruição nessa grande indústria que é montadora de veículos ali de pequeno e grande porte. São aquelas caminhonetes que fazem ali a carga de materiais e também caminhões baús. Então era uma empresa muito grande, ainda é uma empresa muito grande. Na hora, vários funcionários tinham saído pro almoço, era ali por volta do meio-dia aproximadamente quando tudo aconteceu, e segundo as informações de trabalhadores ali que estavam naquela região, eles disseram que esse pânico ele começou depois de um curto-circuito que teria atingido ali alguns produtos químicos
químicos, o que gerou pelo menos 2 explosões. Essas explosões elas acabaram tomando proporções gigantescas, atingindo o telhado desta empresa. Você que nos acompanha pelo YouTube pode ter acesso a essas imagens que foram registradas por diversos moradores em pontos também diversos aqui em nossa capital amazonense. Dava para visualizar a fumaça desse incêndio de praticamente todas as zonas de Manaus, especificamente zonas leste, zona norte, zona centro-sul de Manaus. Dava para visualizar esse grave incêndio e foi um momento desesperador porque muitas pessoas estavam ali preocupadas em relação aos familiares, se os familiares eles tinham sofrido ou não algum tipo de acidente, se eles tinham conseguido escapar ou não. Muitos familiares, inclusive, foram para frente desta indústria para poder buscar resposta sobre os trabalhadores que estavam ali naquela localidade, e muitas pessoas ficaram impressionadas com essa grande quantidade de fumaça e também por conta do barulho da explosão, gente. Foi uma explosão gigantesca, vários moradores da região nas proximidades ficaram assustados e é claro que devido a essa proporção do incêndio foi necessário uma grande equipe do Corpo de Bombeiros e também de diversos outros bombeiros civis que atuam ali em caminhões, em empresas nas proximidades, também em condomínios nas proximidades atuaram de forma conjunta para poder fazer o controle desse incêndio. No entanto, como essa faísca que teria ocasionado esse incêndio, ela atingiu produtos químicos, geralmente produtos químicos eles demoram a controlar as chamas, porque uma vez que eles entram em combustão, entra ali nesse processo de queimada, o fato é que alguns produtos químicos eles precisam ser utilizados de formas específicas para poder controlar as chamas, e a gente percebe que devido à grande quantidade de produto químico houve uma devastação muito grande e esse incêndio ele tomou proporções muito grandiosas. A gente já conversou ainda há pouco com o José Mendes, ele que é diretor da Defesa Civil daqui da nossa cidade de Manaus. Ele mencionou esse apoio tanto das equipes do Corpo de Bombeiros como também de diversos outros órgãos que estão atuando de forma conjunta para poder fazer o controle desse incêndio e evitar que novamente ele possa ainda continuar tomando grandes proporções e também evitar que esse incêndio ele atinja a área de mata ali naquela região, atinja também condomínios, como a gente já mencionou ainda há pouco aqui, que tem condomínios nas proximidades. Então essas equipes de condomínios, equipe de empresas nas proximidades, Corpo de Bombeiros, vários voluntários estão trabalhando de forma conjunta para tentar controlar essa situação. No entanto, o fogo ainda existe no local, ainda existe esse perigo com certeza de novas explosões por conta de produtos químicos. A área já foi isolada tanto pela Defesa Civil Municipal como também pelas equipes do Corpo de Bombeiros, e até então a gente tem as informações de que pelo menos 300 veículos teriam sido destruídos pelo fogo. A empresa vizinha ali, a BVG Brasil Concentrados da Amazônia, ela não foi atingida, ela também fica ali nas proximidades. Segundo os representantes da empresa, todos os funcionários já estão em segurança. As brigadas da BVG também ajudaram nesse combate às chamas. O Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas também emitiu uma nota dizendo sobre a solidariedade em relação aos trabalhadores da EFA e também pediu a atenção das autoridades para garantir esse apoio dos funcionários e que podem, infelizmente, devido a essa grande tragédia, terem perdido os empregos, a renda, a segurança, né? De fato, foi algo extremamente chocante para esses moradores, para esses trabalhadores que estavam no local. Ainda não existe nenhum laudo oficial da causa desse incêndio. O Corpo de Bombeiros segue trabalhando, como já mencionei, estão fazendo aquele processo de rescaldo. Também existe uma investigação para poder apurar as responsabilidades e entender exatamente o que aconteceu. A montadora, ela é uma empresa muito importante aqui na nossa capital, especializada em veículos utilitários, entregas, também emprega centenas de pessoas por lá. Agora a fábrica ela está parcialmente destruída e com certeza o futuro da produção e dos trabalhadores ainda é incerto nesse momento, o que já foi mencionado pela Defesa Civil.
é que o incêndio ele já está controlado, ele está controlado parcialmente. No entanto, ainda é necessário fazer o processo de resfriamento, que é quando as equipes permanecem ainda jogando água na área afetada para evitar que novos focos de incêndio continuam ainda, possam reacender e, é claro, tomar outras proporções. E nesse momento, é claro que tem uma atenção especial em relação aos produtos químicos no local para evitar novas explosões e novos incêndios também por lá. Mas é claro que a fumaça, gente, a fumaça do incêndio, ela de fato é algo extremamente prejudicial, porque além de levar fagulhas desse incêndio, também causam problemas respiratórios e também podem ser utilizados, podem acabar prejudicando a saúde de quem mora ali naquela região. A gente vai chamar agora a sonora do José Mendes, ele que falou com a gente ainda há pouco, para dar uma explicação sobre o que está acontecendo no local e quais são as atividades desenvolvidas até agora. Vamos ouvi-lo. Agora já está controlado, só que nós estamos com várias ajudas, né? Eu pedi ajuda do Polo Industrial de Manaus, a Motorhonda, muito solícita, mandou um caminhão de bombeiro com LGE, o pessoal da AMAN Petróleo, lá da Reman, mandou também LGE e mandou uma equipe de bombeiros. A Água de Manaus está mandando os carros-pipa para cá também para dar uma força, porque precisa realmente de fazer combate à chama. Está controlado, mas o nosso problema é a água, né? Devido a AFA ter tido esse grande incêndio. Então, com isso foi cortada a energia e com isso é cortado as bombas, né, dos hidrantes. E é por isso que é a dificuldade, mas graças a Deus já está controlado. O pessoal do Polo Industrial que a gente pediu foi muito solícito, então está dando apoio, dando ajuda. Quero aqui parabenizar ao Corpo de Bombeiro na pessoa do Coronel Borges, que é o subcomandante que está atuando juntamente com a sua equipe, e mais os voluntários que chegaram para dar esse apoio. Isso é de suma importância. Nós, quanto Defesa Civil, estamos fazendo o nosso trabalho, né? Que graças a Deus só foi cerca de bens materiais, né? Mas é um incêndio de grande proporções e o bombeiro está fazendo a parte de resfriamento do outro lado do condomínio, que é para justamente não aconteça um outro incêndio. Quero aqui mais uma vez parabenizar o Corpo de Bombeiros Militar de Manaus. 18 horas. A gente também até agradece essa sonora do José Mendes, ele que é diretor de operações da Defesa Civil Municipal, estava lá, ainda está atuando nesta operação e fez a gentileza de contar pra gente o que está acontecendo nesse momento e também as ações que estão sendo realizadas até mesmo para tranquilizar quem mora naquela área ou tem parentes ali naquela empresa que trabalha nessa empresa, né, Karime? Sem dúvida alguma, Kennedson Paes, o importante é essa força-tarefa, essa mobilização. Mutirão, né, de ajuda. Muito interessante. Não só para controlar, mas também para resfriar a área, como você explicou, né, Kenneth? Afinal de contas, são produtos químicos muito inflamáveis e que o perigo é que a qualquer momento o fogo possa reacender novamente. Kenneth, obrigada pela apuração, pelas informações. Agora a gente vai ao vivo com o repórter André Meirelles, ele está no local do incêndio e conta pra gente como é que está a situação nesse momento, 6 horas e 15 minutos. Boa noite, André. O incêndio, então, já... Olá, André. O incêndio, então, já foi controlado, mas ainda há muita fumaça, não é isso? Vamos lá, vamos por parte, Karime e Carlão. A gente está exatamente aqui, bem na entrada da empresa E4 Motos, né? Essa que nesse momento foi vítima desse incêndio. O que a gente tem para falar nesse momento aqui, no começo do incêndio, aí, como o Kenneth já estava falando, teve aí toda aquela explosão que aí causou também esse incêndio. Só que a primeira parte da empresa, os bombeiros já conseguiram controlar todo o incêndio, só que foi se alastrando para a parte de trás, que é o que acontece nesse momento. 1 hora contida, então, as chamas, só que com o passar, né, com a mistura química que tem aqui no local, que tem muitos produtos inflamáveis também, vai aumentando as chamas, que é o que acontece nesse momento. As chamas continuam, só que na parte de trás da empresa. Como eu falei, começou pela frente, foi controlada, mas foi para a parte de trás. É o que acontece nesse momento. As últimas atualizações, uma explosão que teve agora há pouco, já são 24 viaturas do Corpo de Bombeiros aqui do estado do Amazonas mobilizadas então aí para poder controlar esse incêndio. Também foi acionada a empresa Honda, né, que também está aqui no local, e também a atualização é que
tudo destruído, né, Karime, Carlão? Não sobrou nada, não resta nada, não tem como recuperar nada. Peças, toda a estrutura, né? E também as últimas informações é que a Defesa Civil ela foi acionada para alertar moradores, como o Kennedson falou agora há pouco, né, um condomínio, moradores aqui perto também, para possivelmente esse incêndio se alastrar, ter toda a estrutura da Defesa Civil aqui no local também para orientar que quem estiver próximo aí desse incêndio, caso ele se alastre, possa dar esse sinal de alerta para que possa sair do local. Agora a gente tem aqui, né, alguém que presenciou toda a situação e vai contar aqui pra gente, é o Rodrigo Reis. Ele é motorista de caminhão aqui do distrito e no exato momento, alguns minutos antes, era isso, de acontecer, você estava aqui no local. Isso. E como é que foi que aconteceu, Rodrigo? Foi alguns minutos antes, a gente faz recolha de entulho para essa empresa. Aconteceu que a empresa do lado estava com prioridade e a gente teve que atender a empresa ao lado. Chegamos na empresa ao lado, recolhemos entulho e viemos para essa empresa. Chegamos nessa empresa, estava proibido a entrada. A gente perguntou porque a gente tinha uma meta para bater e a gente tinha que levar essa caixa. E nessa caixa não deixaram a gente entrar, mandaram a gente retornar. Assim que a gente deu a volta no caminhão, que a gente saiu, a gente ouviu o primeiro estrondo. Bum! Desse primeiro estrondo já começou a gritaria, fumaçarada, fumaçou. E para não... A gente fica desesperado, né? Não sabe o que está acontecendo. A empresa trabalha com material químico. O nosso ponto de vista melhor que a gente teve foi de retornar nossa saída, evitando qualquer tipo de precaução, para eles resolverem esse problema, né? A gente não estava entendendo também, não questionamos o porquê, mas assim que a gente se distanciou uns 200, 150 metros do local, a gente começou a ver o começo desse incêndio. Entendi. Obrigado aí, Rodrigo, pelas informações. Então, Karime, Carlão, nesse momento tem todas as autoridades aqui no local, a Polícia Militar também fez uma barreira para que ninguém pudesse se aproximar aqui, apenas mesmo imprensa, moradores próximos aqui do local estão por aqui, né? Mas aí não tem esse acesso mais aos veículos por conta desse incêndio que acontece nesse momento. Vamos atualizar mais uma vez para você que nos acompanha. Você está na 100.7 Rádio Mix FM Manaus, aqui para o programa 18 horas. Eu, repórter André Meirelles, diretamente aqui do Distrito Industrial 2, na zona leste da capital amazonense, para passar essas informações das últimas atualizações agora em tempo real, 6 horas e 20 minutos. Você que nos acompanha, acontece agora, Karime, Carlão, aí no estúdio dos ouvintes, um incêndio que começou aqui na empresa EFO Motors e aí acabou se alastrando para a parte de trás. Na frente estava até o momento controlado. Infelizmente a gente traz péssimas notícias agora, Karime, Carlão, que eu falei que até então no começo, né, do nosso vivo, Karime, Carlão, o incêndio ele tinha sido contido pelo Corpo de Bombeiros aqui na frente. Que acontece agora é que o incêndio tanto atrás agora está se alastrando para a parte da frente, ou seja, pode ser que o incêndio fique com uma proporção maior ainda, porque até mesmo aquela fumaça que a gente viu aí no começo, né, da minha entrada ao vivo aqui, para quem acompanhou pelo YouTube, pode acompanhar também depois no Rádio Mix, no 18 horas Mix, pode acompanhar aí que não estava tanta fumaça, mas agora a fumaça ficou maior ainda, ou seja, isso significa que o incêndio está se alastrando também aqui, vindo para a parte da frente. Então, nesse momento, a última atualização é que o incêndio ele está volta a ser de grande proporção, porque toma conta agora de quase toda a fábrica aqui no local. A gente continua por aqui, a gente, claro, vai esperar aí tudo, as últimas atualizações aqui, certo. Mais atualizações André, das autoridades. O incêndio tinha sido controlado, voltou a pegar fogo aí na fábrica do Distrito Industrial e há ainda a possibilidade de evacuação dos prédios vizinhos, que há prédios residenciais. Então é possível que ainda haja algum tipo de evacuação para uma questão de proteção, evacuação da área, sem dúvida alguma. Então o incêndio não está controlado, ainda segue aí na fábrica do Distrito Industrial. André Meirelles, você continua aí para daqui a pouco a gente chamar e você trazer mais atualizações para a gente. Muito obrigada. Ok, André. O importante é que não teve registro de vítimas, mas o incêndio segue na fábrica do Distrito Industrial. Agora 6 horas e 22 minutos. E você no melhor mix do Brasil. 18 horas.
Olha, mais um contrato do governo do Amazonas está sendo investigado com suspeita de irregularidades. Desta vez, o Ministério Público do Estado vai investigar um contrato milionário da Secretaria de Saúde do Estado com uma empresa de tecnologia do Estado do Piauí. Milionário mesmo, tá, Carlão? O contrato no valor de quase 200 milhões de reais é para serviços de telesaúde no governo do Amazonas, só que detalhe, foi feito sem licitação. O deputado estadual Wilker Barreto suspeitou justamente do valor alto do contrato e pela contratação emergencial. Agora, o Ministério Público quer saber se houve abuso, favorecimento ou má gestão de dinheiro público. E a repórter Odineia Araújo, ela explica mais detalhes a respeito dessa denúncia. Boa noite, Odineia. A promotoria agora vai acompanhar de perto para ver se existe mesmo irregularidades no contrato e, como o Carlão disse, se existe má gestão do dinheiro público, é isso? Exatamente isso. O Amazonas está de olho em mais um contrato milionário para a Secretaria de Saúde do Estado. E como vocês disseram, estamos falando de quase 200 milhões de reais. Para ser mais exato, 196 milhões e 400 mil reais para os serviços de telesaúde do Amazonas, contratados sem licitação com a empresa de tecnologia da informação do Estado do Piauí. O caso foi denunciado pelo deputado estadual Wilker Barreto e chamou a atenção do Ministério Público pela urgência da contratação, pelo valor milionário e pela falta do processo licitatório. O deputado Wilker Barreto ressaltou que, além disso tudo, a empresa do Piauí, contratada pelo governo do Amazonas, responde processos em outros estados por suspeita de corrupção. Quando nós fizemos a denúncia na tribuna da Assembleia, certo, denunciando uma quarteirização de um serviço que não é um serviço excepcional, aonde a empresa contratada, uma empresa do Piauí, que fizeram um guarda-chuva para liberar a contratação direta em função de ser uma empresa pública, mas ninguém falou, somente esse deputado, que a empresa que está prestando serviço já responde lá, em outros estados, denúncias de corrupção, certo, e desvio de dinheiro desse mesmo contrato. Agora, a Promotoria de Justiça, especializada na proteção do patrimônio público, vai acompanhar de perto a execução do contrato para saber se está tudo dentro da lei. Mas o deputado Wilker Barreto acredita que haverá descoberta de ilegalidades. Ao avançar na investigação, o Ministério Público tem certeza absoluta que irá comprovar que o serviço não é prestado e o intuito foi claro de quarteirizar um serviço que deveria ser um chamamento público aberto a várias empresas para que o menor preço com qualidade fosse executado. É desta forma, fiscalizando, denunciando, fazendo todo o caminho, porque falar é fácil, você tem que acompanhar todo o processo e eu fico feliz com a decisão do Ministério Público em avançar nas investigações. É bom que se diga que a telesaúde, que cresceu muito na pandemia para facilitar o atendimento à distância, ainda enfrenta questionamentos sobre a sua eficiência e transparência. Até o fechamento dessa edição, nem a Secretaria de Saúde do Amazonas e nem a empresa contratada se manifestaram sobre a investigação do Ministério Público. Volto com vocês. Ok, Odineia, hoje eu quero me lembrar, eu não sei. Aquela questão, né, Carlão? Sim. É muito dinheiro. Aquela questão aí, realmente. É muito dinheiro, gente. Agora, aí o governo vai contratar aí quase 200 milhões de reais para esse serviço de telesaúde. Não era melhor primeiro organizar as contas da saúde pública do estado do Amazonas, pagar os atrasados? A gente sabe que ainda existem profissionais que estão com salários atrasados. Como é que você trabalha? Como é que você fecha mês, 2 meses, 3 meses sem receber o salário, gente? Como é que vive essa pessoa? Como é que coloca comida na mesa? Então, ao invés de fazer mais gastos milionários com contratos suspeitos, feitos sem licitação, por que não organiza a casa primeiro? Por que não organiza o que temos aqui? A gente sabe que faltam insumos, sabemos que faltam coisas básicas. A gente sempre fala, falta de pirona. As pessoas que precisam ser internadas precisam levar lençol, travesseiro. Não há papel higiênico, não tem tranca nos hospitais. Isso segundo o próprio Wilker Barreto, que fez uma visita
visita ao 28 de agosto, o hospital não tinha tranca. Não era melhor organizar, pegar esse dinheiro e botar uma fechadura, né, um mínimo de dignidade para as pessoas que precisam da saúde pública do estado do Amazonas? E isso sem mencionar e destacar a falta de insumos para as pessoas que estão precisando fazer tratamento contra o câncer. Volta e meia a gente noticia aqui no 18 horas que elas precisam voltar para casa, interromper o tratamento de quimioterapia, interromper o tratamento contra o câncer porque não tem insumos, não tem equipamento, não tem medicação e as pessoas precisam voltar para casa no meio de uma doença, do tratamento de uma doença tão agressiva e tão grave. Põe a mão na consciência, essa é a melhor forma de gestão do dinheiro público, contratar empresas terceirizadas, quarteirizadas, como explicou o deputado federal, o deputado estadual Wilker Barreto, nessa reportagem da Aldinei Araújo, ao invés de pagar aqui o básico, organizar as contas, pagar salário atrasado. Eu tenho certeza que a população gostaria de ver os médicos bem remunerados, gostaria de ter mais estruturas, ou estrutura básica, mínima de dignidade nos hospitais públicos, do que contratar uma terceirizada de outro estado para fazer esse serviço. 6h28, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Carimilhão, a impressão minha, eu tô sentindo isso pelo menos, cara, que a corrida de Uber, aplicativo 99, tá mais cara ou não? É uma situação Carlão, dependendo do horário. Então, existe até uma... sabe. Tem até uma explicação, viu? Porque tá pesando mesmo. Segundo o IBGE, o transporte por aplicativo foi o segundo item que mais subiu de preço nos últimos 12 meses. E o aumento foi de quase 45%. E é intrigante realmente essa situação. Esse aumento acontece justamente agora, hein, Karime? Num período em que o preço da gasolina aqui em Manaus pelo menos baixou um pouco, né? Pois é, então, a repórter situação... Vanessa Lima, ela conversou com especialistas e traz pra gente mais detalhes a respeito do assunto. Então, Vanessa, o que explica esse aumento tão alto no preço das corridas por aplicativo, Vanessa? Então, Karime, Carlão e ouvintes, acho que todo mundo já percebeu como o preço das corridas por aplicativo disparou nos últimos meses. E o IBGE revelou que em um ano, o valor médio das corridas subiram 44%. Tudo isso enquanto o combustível subiu apenas 6% no mesmo período. O maior impacto aconteceu em dezembro de 2024, quando o custo das viagens saltaram para 20%. E de novo em junho desse ano, agora de 2025, com mais 13%. E os motoristas? Bom, eles continuam reclamando que não vem nem de longe essa fatia extra. Enquanto a tarifa sobe, a parte que chega ao bolso de quem roda o dia inteiro pelas ruas mal se mexe. Quem comenta sobre essa situação é o motorista de aplicativo Diego Pereira. Então, se a gente olhar essa questão aí do aumento, ele não é só por culpa da gasolina. A gente vê a tarifa subir e até fica um pouco aliviado, né? Porque em teoria iríamos ganhar mais. Mas se levar em consideração, a Uber vem e leva mais 25% de cada corrida. E sem levar em consideração os custos do carro que subiram, né? Como manutenção, seguro, limpeza e etc. No fim, esse aumento não faz sentido nenhum para os motoristas, a não ser mesmo para o aplicativo, como o Uber 99. Hoje são cerca de 1,7 milhões de motoristas ativos, 35% a mais do que há um ano atrás, segundo a Amobitec. A associação explica que esses preços variam conforme distância, tempo, categoria de carro e até demanda local. Tudo controlado por algoritmos que a gente nem vê, como explica o economista Dean Ataíde. Essas plataformas, elas têm um algoritmo. À medida que você tem uma quantidade de oferta menor, ou seja, dentro daquela plataforma e uma demanda maior, mais aquecida, é natural que o preço suba. Então, se você está numa determinada região, numa localidade, se for pedir, entrar no aplicativo, ele já vai entender que tem muitas pessoas acessando e pedindo ali motoristas, né? Então, naquele momento, ele já automaticamente infla esse preço. O IBGE coleta esses valores automaticamente na internet, garantindo um volume grande de dados para medir direitinho como essa inflação afeta o nosso bolso. Por trás de cada reajuste estão pessoas que contam centavos para chegar em casa e motoristas que dependem desse trabalho para pagar as contas. O presidente do Sindicato de Motoristas de Aplicativo do Amazonas, Alexandre Matias, deixa uma dica valiosa para os motoristas de aplicativo. Então,
cobrando cada vez mais o motorista, cada vez mais o passageiro e repassando muito menos para a gente. Então, o operacional, hoje a dica é você escolher bem as corridas, o passageiro também escolher bem os valores para poder os dois saírem bem. Com esses dados, entendemos que só com uma conversa aberta, respeito e empatia, vamos encontrar um preço mais justo para todo mundo. Volto com vocês. É meio difícil, né? Você não vai ter alternativa, se o preço é esse, acabou. Você tem que só, não sei que você fique aceita, depois você vai cancelar até chegar num ponto, mas aí você espera muito, né, cara? Mas então, aí será que consegue baixar o... Não, abaixa, às vezes sim, às vezes não, às vezes aumenta também, né? Olha aí, então às vezes, é uma situação que você não tem, e não tem horários, controle, exatamente, né? Às vezes abaixa, às vezes aumenta, então você tem que, sei lá. 6h32, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, em cerca de 5.000 pessoas participam em Brasília da primeira Conferência Nacional das Mulheres Indígenas, evento que começou na segunda, Karime. Carlão, a conferência é uma oportunidade para mostrar ao país como a comunidade ainda está abalada pelas atividades do garimpo ilegal aqui na Amazônia. Olha, segundo a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, o evento vai propor a formação de um grupo de trabalho interministerial com a missão de elaborar estratégias de fortalecimento da proteção das mulheres indígenas. 6h33, você é o melhor Mix do Brasil. 994887592 é a sua linha direta com o programa 18 horas. 18 horas. Política. E vamos falar de política agora, Carlão. Kennedson Paes e Nathalie Moraes com a gente. Nathalie, boa noite, Nathalie. Vamos lá. A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro gerou, claro, um verdadeiro divisor de opiniões nas redes sociais. Segundo o levantamento da Quest, 53% das menções foram a favor da decisão do ministro Alexandre de Moraes, 53% a favor. E 47% foram contrários. A prisão realmente está causando muita polêmica, é muito assunto. Muita polêmica, muito assunto. Muito boa noite para você, Karime, Carlão, e para todos os ouvintes que nos acompanham na noite de hoje. Karime, olha, e não foi só no Congresso, né, e que essa situação toda, esse caldeirão realmente ferveu. Como você já adiantou nas redes sociais, realmente a repercussão da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro foi imediata e, por que não dizer, explosiva, né? Esse levantamento divulgado pela Quert hoje, né, mostrou que realmente a sociedade, os brasileiros estão em dúvida, e aí com uma leve maioria é a favor dessa prisão domiciliar decretada aí pelo ministro Alexandre de Moraes. Afinal de contas, a gente está falando aí de 53% dos entrevistados, e foram analisadas, como você já adiantou, mais de 1.200.000 pessoas, e desse total, mais de 53% dessas pessoas, dessas postagens, apoiavam a prisão aí do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Já os outros 47% dos internautas que foram ouvidos pela pesquisa, eles eram contrários aí a essa situação, reforçando, né, o grau realmente ali de polarização que ainda, vamos dizer assim, domina, né, muitas vezes o debate político aqui do nosso Brasil. De um lado, a gente tem aí críticos do ex-presidente Bolsonaro que comemoravam essa medida, falando em justiça, responsabilização e proteção à democracia, e do outro lado a gente tem aí os aliados do ex-presidente que denunciam uma situação de abuso de poder por parte do judiciário e reforçavam aí o discurso de perseguição política. Inclusive, Karime, esse é o assunto mais falado aí das redes sociais. Por volta das 9 horas da manhã desta terça-feira, chegou a mais de 1 bilhão de posts com o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, quando a gente fala de política, esse, sem dúvida, é o assunto do dia, é a situação que realmente tá pegando fogo, e é claro que a gente segue acompanhando tudo isso de pertinho. Carlão. Beleza, Nathalie, Ken Paz contigo. Falando em Moraes, está circulando aí nos bastidores políticos de Brasília que o pré-candidato ao Senado, Marcelo Ramos, encaminhou para o ministro do Supremo um vídeo com os ataques feitos pelo vereador Sargento Salazar durante um ato bolsonarista aqui em Manaus. Aconteceu domingo, né? O que esse gesto representa na prática? É uma jogada política ou é uma
simples ação de confronto, assim. Então, Carlão, para a gente falar sobre esse tema, a gente precisa analisar primeiro quem são as pessoas envolvidas nesta polêmica, né, Carlão? A gente tem o Marcelo Ramos, que ele é ex-deputado federal, apoiador do presidente Lula, defensor das instituições e também aliado político de Alexandre de Moraes. Do outro lado, a gente tem o Sargento Salazar, vereador de Manaus, aqui pelo PL, que é da ala bolsonarista, que costuma criticar o Supremo Tribunal Federal, inclusive foi um dos assuntos que ele acabou falando durante discurso lá na Praia da Ponta Negra no último domingo, mas que agora em relação ao que está acontecendo, pelo menos o Sargento Salazar foi o único que ainda não fez um vídeo. Geralmente ele utiliza o vídeo para comunicar com as massas, com o eleitorado dele, mas nesse momento ele preferiu manter a cautela e não fez um vídeo fazendo duras críticas assim em relação ao Supremo Tribunal Federal. Mas ele estava caladinho, né, Kennedy? Na semana passada toda ele ficou muito calado, muito reservado, e aí foi quando ele apareceu no último domingo durante a manifestação, e aí ele acabou alterando ali, elevando um pouquinho o tom durante o seu discurso. Geralmente ele sempre tá alterado, Nathalie, já tá no nível bem alterado. Normal, né? Mas em relação a essa situação de que, por conta do que o Salazar fez, o Marcelo Ramos teria feito um recorte e levado para o ministro Alexandre de Moraes, e que supostamente o ministro iria investigar o Sargento Salazar, bem, Marcelo Ramos respondeu que não fez isso. Ele negou de forma veemente que ele não foi atrás para poder levar isso para Moraes, não. A gente separou um trechinho do que ele falou, vamos ouvi-lo. Jamais gastaria meu tempo para tentar patrulhar a fala de ninguém. Eu tenho mais o que fazer, diferente de quem inventa esse tipo de fofoca sem nenhum fundamento. Essa gente realmente não tem nada o que fazer. Quem está lutando pelos interesses do Amazonas, quem está lutando para ter uma vida legal, próspera como profissional liberal, não tem tempo para ficar patrulhando o discurso dos outros. Quando eu discordo de um discurso, eu faço um vídeo, eu contraponho o discurso. Jamais eu tento calar quem pensa diferente de mim. Quem me conhece sabe disso. 18 horas. Então tá aí a fala do ex-deputado federal Marcelo Ramos. Negou tudo, dizendo que aquilo que tinha para resolver já resolveu com o Salazar, ligou pro Salazar, resolveu, dizendo que não estava tentando calar ele, que defendia o direito dele de se defender de forma coerente e dentro da lei. Tá explicado. Então, Nathalie, vamos lá. Em Brasília o negócio não tá fácil também. Em Brasília, na Câmara dos Deputados, a oposição ocupou as cadeiras da mesa diretora do plenário e impediu a abertura da sessão depois da volta do recesso, Nathalie. Os bolsonaristas, inclusive, prometeram usar todas as armas para impedir o funcionamento do Congresso. Está nesse ponto, Nathalie. É fogo no parquinho, fogo no parquinho. Mas não é no sentido literal. Vamos lá. Assim, o que acontece? Os deputados aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro realmente travaram ali na manhã de hoje o funcionamento do retorno dos trabalhos na Câmara dos Deputados ao ocuparem ali a mesa diretora com fitas nas bocas, né? Assim, tipo, era uma cena assim, eu posso dizer até teatral, que tentava simular um ato realmente de censura, né? A gente pode dizer assim. E aí esse protesto acontece logo um dia depois aí do ministro Alexandre de Moraes determinar a prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro. E aí o plenário realmente virou um local, Karime, Carlão e ouvintes, de muito bate-boca, gritos e muita confusão. De um lado, a gente tinha ali os parlamentares de extrema-direita que intentavam impor a votação de um projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. E do outro, a base governista ali no campo democrático fizeram frente para manter a casa funcionando. De um lado, a gente tinha o deputado Lindenberg Farias, líder do Partido dos Trabalhadores, pedindo a saída dos manifestantes da mesa para que os deputados pudessem iniciar os trabalhos. E do outro, a gente tinha o líder do Partido Liberal, né, o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, que já disse ali que era guerra e que eles estavam ali para realmente mudar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, eu separei um trechinho do discurso dele lá na Câmara dos Deputados na manhã desta terça-feira. Vamos ouvir. Na Câmara e no Senado, ocupando as duas mesas diretoras, e não sairemos de ambas mesas até que os presidentes das duas casas se reúnam para
Nacional foi emudecido. O Congresso Nacional está tendo todas as suas prerrogativas retiradas pelo senhor ministro Alexandre de Moraes, que do alto da sua toga de ministro do STF decidiu não respeitar mais a Constituição brasileira. 18 horas. Carlão e ouvintes, né? A gente ouviu aí a fala do líder do PL na Câmara dos Deputados, o deputado Sóstenes Cavalcante, que inclusive, Karine, só para encerrar uma última informaçãozinha, ele enviou, depois desse protesto aí, ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, um ofício pedindo a autorização para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas depois disso tudo, eu duvido muito que dê certo. Difícil, né? Ei, Ken, a Assembleia Legislativa do Amazonas está de volta com as sessões ordinárias depois aí do recesso. Os trabalhos foram retomados nesta terça-feira, hoje, né? O que marcou esse retorno? Tem temas polêmicos, já aconteceram e vão entrar na pauta alguma situação, Ken? Então, Carlão, muito boa noite novamente para você. Olha só, Carlão, em relação à questão polêmica que já tenha rolado lá nesse primeiro dia de volta, né? Sim. A gente sabe que sempre rola algumas polêmicas nas falas dos deputados. E no pequeno expediente já foram lançados ali o que iria acontecer no segmento da ordem da casa. E logo ali no pequeno expediente, o comandante usou o tempo dele para poder falar e também fazer críticas em relação à estrutura precária da segurança pública no interior do estado do Amazonas. Outro caso também que chamou a atenção foi em relação a um projeto, a uma proposta de projeto de lei do deputado Daniel Almeida, que ele propõe a criação de uma polícia legislativa do Amazonas. Isso para poder fazer com que os policiais militares que atuam na casa, eles voltem para as ruas. Só que para isso acontecer, vai ser necessário, segundo o deputado, cada parlamentar destinar o valor de 12 milhões de reais em emendas para poder investir mais em segurança aqui no nosso estado do Amazonas. Olha só, uma proposta que é muito polêmica. E o Wilker Barreto também falou sobre a situação da investigação na saúde daqui do estado do Amazonas, com esse contrato milionário fechado às escuras pelo governo Wilson Lima. Então, de fato, esses foram assuntos que rolaram, mas é claro que durante a semana muita coisa ainda vai rolar e a gente está de olho, a gente volta trazendo mais novidades. Muito obrigada pelas informações, Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Valeu, Ken. Nathalie, 6h44, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, o programa Regulariza Amazonas oferece descontos e facilidades para quem está com dívidas, como o IPVA, por exemplo. É o nosso assunto em instantes. Boa. Mix. Para 6h44, Karime, vamos dar uma atualizada naquela situação de incêndio. Sim, vamos lá. Vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles, ele que está no local ao vivo e atualiza as informações pra gente. André Meirelles, então, o fogo segue aí na fábrica, no Distrito Industrial, não é isso, André? Boa noite. Exatamente isso, Karime, Carlão, boa noite mais uma vez para vocês, para os ouvintes. Aqui incêndio na empresa EFA Motors, no Distrito Industrial 2, Zona Leste, mais de 20 viaturas do Corpo de Bombeiros com carros-pipas no local para tentar aí conter as chamas que ainda segue se alastrando, inclusive também agora acabou de se alastrar para a parte da frente, né? A empresa, a gente vai só dar essa atualização aqui, porque a empresa, ela tem dois setores, né? Ela tem, na verdade, dois galpões, né? Essa estrutura que pegou fogo é a parte da produção. Existe também a parte administrativa, que não, né? Claro, essa parte administrativa, que é um outro galpão do mesmo tamanho desse que está nesse momento em chamas, e esse outro galpão, ele não foi atingido pelas chamas, ele segue intacto até o momento e também não há riscos de que ele seja atingido, porque tem uma rua bem no meio que, no caso, separa aí, né, uma parte da outra. E também a gente fala aqui da perda total apenas dessa parte de produção. A administrativa, ela segue intacta. Outra atualização também importante é que não há vítimas até o momento. A última atualização do Corpo de Bombeiros é que é a seguinte: o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foi acionado no início da tarde desta terça-feira para atender a ocorrência do incêndio de grandes proporções em uma empresa do Distrito Industrial em Manaus. A ocorrência ainda está em andamento e, quando terminar, vão ser repassadas mais informações. Outra atualização também é que existe uma área de mata e também moradia próxima do local, mas a Defesa Civil foi acionada com uma equipe para qualquer risco dar o alerta de evacuação dos moradores aqui do local. A informação oficial do Corpo de Bombeiros é essa até o momento, a última atualização.
mas o fato é que agora o fogo segue como de grande proporção aqui na empresa EFA Motores. A gente pede, né, que os nossos ouvintes também compreendam esse barulho de sirene, alerta o tempo todo, chegando mais apoios, e agora chega um carro-pipa, né, mais um carro-pipa aqui para ajudar a combater esses incêndios. Então, Karine e Carlão, a última atualização é essa. Continua aqui o incêndio pela empresa EFA Motors aqui do Distrito Industrial 2, ainda não foi controlado. A gente continua por aqui, a qualquer momento a gente traz mais atualizações. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Para 6h47 em Manaus. Karine, escuta essa que é boa, hein? Tem novidade na zona norte de Manaus. É o trabalho de asfalto nas ruas, na comunidade dos Nobres, no bairro Santa Etelvina. É uma obra aí muito esperada, inclusive, Karine, por todos os moradores da região. Exatamente, Carlão. Vamos acompanhar mais detalhes com o repórter Kennedson Paz. Foram mais de 10 anos de espera, mas nesta terça-feira a realidade começou a mudar para quem mora na comunidade dos Nobres, que fica na área do bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. Pela primeira vez, a comunidade vai ter asfalto nas ruas. A obra é sinônimo de mudança e esperança para muitos moradores. Quem falou sobre essa expectativa foi o pastor Neilton Barroso Bruce. Vamos ouvi-lo. Então, a nossa expectativa gira em torno da melhoria da comunidade em si, dos moradores, das pessoas que residem aqui dentro, que durante esse tempo que a gente está aqui desenvolvendo esse trabalho, a gente percebe o tamanho da dificuldade. E a gente acredita agora que as coisas vão melhorar, vai mudar a nossa realidade, vai mudar a realidade dos moradores daqui. A gente está muito feliz e grato a Deus por isso, viu? A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida, acompanhado do vice-prefeito Renato Júnior. Davi destacou que a ação leva infraestrutura, cidadania e dignidade para quem esperava há anos. Vamos ouvir o prefeito. Nós vamos entrar nas 5 maiores ruas da comunidade nobre, serão 4 quilômetros e 200 metros de ruas pavimentadas. Vamos aqui aplicar uma base, subbase, fazer aqui toda a infraestrutura para que a gente possa fazer a aplicação do asfalto, para que seja um trabalho duradouro. Após esse trabalho, nós vamos adentrar as demais ruas secundárias da comunidade para poder garantir qualidade de vida a essa população que espera por essa pavimentação há 16 anos. Nessa primeira etapa, 5 ruas serão pavimentadas, como explicou o vice-prefeito e secretário da CEMIF, Renato Júnior. A gente sabe que a comunidade nova tem 46 ruas, mas as ruas de maior acesso da comunidade é a rua Dom Marcos de Noronha, que é essa aqui. A rua Rio Canumã será toda asfaltada. A rua Sabiá, a rua será toda asfaltada. É a rua Águia Chilena, será também asfaltada. Além do asfalto, o prefeito Davi Almeida anunciou a regularização fundiária na comunidade. Os moradores vão receber o título definitivo de suas casas. Vamos ouvir novamente o prefeito Davi Almeida. Além do asfalto, da pavimentação, nós vamos entrar aqui com a regularização fundiária de todos os lotes da comunidade. Nós vamos dar o título definitivo com o registro de imóveis. Isso dá dignidade, dá segurança jurídica para esses moradores que vão passar a ser os donos de fato e de direito da sua propriedade. Portanto, a partir do momento que chega o asfalto, entra a saúde, entra o transporte coletivo, a coleta do lixo, entra o SAMU para fazer aqui a cobertura das necessidades da população dessa comunidade. Para muita gente, será a primeira vez com o documento de propriedade na mão. Um passo importante para transformar a realidade de uma área que ficou esquecida por anos. Kennedson Paz para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Muito bem, 6h51, você no melhor Mix do Brasil. E agora nós vamos de previsão do tempo. É tempo e temperatura com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karine, Carlão e ouvintes. Para todos que acompanham a previsão do tempo com a gente aqui no 18 Horas. A terça veio com uma temperatura de quase 34 graus e um sol implacável que predominou durante toda essa terça. E agora, no final da tarde, algumas precipitações, elas se formaram no céu, aquelas nuvens bastante carregadas, mas infelizmente, segundo a previsão, e eu digo infelizmente, porque a gente bem que estava precisando de uma chuvinha nesse incêndio, essas nuvens vão se dissipar
e a chance de chuva é bem baixa para a noite desta terça-feira. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 6 de agosto, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quarta começa com o sol dividindo espaço com nuvens leves, mas no final da manhã essas nuvens vão ficando mais carregadas e temos chances de 40% de termos uma chuvinha leve no comecinho da tarde. No decorrer da tarde, a temperatura aumenta e a umidade cai. As pancadas de chuva devem aparecer em intervalos, seguindo a tarde toda até a noite. E à noite, o céu começa a se abrir, as nuvens se dissipam e a temperatura cai para os 28 graus e cai também as chances de chuva para a noite desta quarta-feira. O resumo do termômetro de quarta. A temperatura varia entre mínima de 25 e máxima de 33 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 57 a 93%. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Agora 6h52, você no melhor mix do Brasil. 8 horas. Olha só, o Rio Negro vazou 4 centímetros de ontem para hoje, está em 28 metros e 34 centímetros nessa terça-feira, hoje no Porto de Manaus. Carlão, e no mesmo dia 5 de agosto do ano passado, quando tivemos aí a seca severa, o nível do Rio Negro estava em 24 metros e 60 centímetros, ou seja, uma grande diferença, né? Uma boa diferença, o que confirma a informação da Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação, que afirma que o nível das águas dos rios amazônicos esse ano está até 4 metros superior aos números registrados no início do agosto do ano passado. Olha só, a estiagem realmente afetou a navegabilidade de grandes cargas na região e esse boletim do Ministério de Portos e Aeroportos é usado justamente para adotar uma certa antecedência, caso necessário, medidas que viabilizem o transporte fluvial. Importantíssimo aqui pra gente, não é, Carlão? O Ministério informou que no final do ano passado investiu cerca de 500 milhões de reais para garantir a dragagem de manutenção do Solimões e do Amazonas por 5 anos, evitando atrasos decorrentes dos processos de licitação para a dragagem. Olha só, os trechos que tiveram o contrato assinado para a realização da dragagem no Rio Solimões são Coari, Codajás, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença e Tabatinga, Benjamin Constant. No Rio Amazonas, o contrato contempla o trecho de 200 quilômetros entre Manaus e Itacoatiara. Lembrando, né, Carlão, que esse trecho aí entre Itacoatiara e Manaus é fundamental para o transporte de grandes cargas que abastecem a capital da Zona Franca de Manaus, ou seja, tem forte impacto na economia do Amazonas. Os trabalhos de monitoramento vão seguir caso surjam bancos de areia que prejudiquem a navegação. Mas ainda segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, a princípio, as condições atuais do rio não indicam problemas. Agora 6h54, você no melhor mix do Brasil. 8 horas. Karime, nós vamos de André Meirelles, é isso? Vamos, Carlão, mas ele tem informação a respeito de uma operação que aconteceu em mais de 11 estados, incluindo o estado do Amazonas, uma operação da Polícia Civil do estado de São Paulo. Segundo as investigações, os acusados operam com marca própria vinculada a um laboratório supostamente clandestino que vendia substâncias anabolizantes e produtos para emagrecimento. André Meirelles, você tem mais detalhes? Mix. É isso mesmo, Karime. Carlão, muito boa noite mais uma vez para vocês. É uma operação da Polícia Civil de São Paulo, né, que prendeu aí 25 pessoas nessa operação. Agora, 6h55. Carlão, teve uma outra operação também, o do Ministério Público do Estado do Amazonas, que deflagrou hoje uma operação para investigar crimes de tráfico interestadual de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A ação, coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Amazonas, com apoio da Polícia Civil, envolve 11 acusados, entre os quais o suspeito de liderar a organização criminosa. Foram bloqueados 18 imóveis e determinado o sequestro de valores em contas bancárias e em empresas dos investigados, totalizando um montante superior a 10 milhões de reais. De acordo com a polícia, o objetivo das medidas é impedir a disciplina
dissipação do patrimônio das atividades criminosas. A operação batizada de Véu de Areia também desarticulou uma rede com ramificações além do estado do Amazonas, atingindo ativos que envolvem desde luxo, veículos, imóveis, empresas de fachada. E entre os diversos estados de atuação desse grupo estão Pará, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e São Paulo. Essa foi a operação aqui no estado do Amazonas. O André Meirelles voltou a ter contato Voltamos com a gente. Com o André Meirelles. Alô, André. Conta então dessa outra operação, André. É exatamente isso. Então, são 35 mandados de prisão temporária, isso praticamente em todo o país. Ou seja, como a gente falou agora há pouco, o Amazonas é alvo também desta operação que segue em conjunto com a Polícia Civil aqui do estado do Amazonas também, que nos próximos dias deve estar dando também mais detalhes aí de novos presos, novos envolvidos sobre essa operação aí, que envolve pessoas que vendiam anabolizantes, né? Esses que a gente fala anabolizantes, que são aqueles produtos que são usados ali para dar um empurrãozinho para quem quer ter um corpo de atleta, né? Só que tudo isso precisa passar pela Anvisa, tudo isso precisa passar aí pelos órgãos competentes para que possa ser vendido de uma forma, né, legal. Mas no caso desse laboratório, dessa empresa, não. Era vendida de forma ilegal. Essa empresa operava em todo o Brasil, inclusive com uma sede que tinha também aqui no estado do Amazonas. E claro, a Polícia Civil de São Paulo, juntamente com a Polícia Civil aqui do estado do Amazonas, seguem nesta operação e a gente nos próximos dias vai trazer mais detalhes. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Legal, André, 6h58 em Manaus. 18 horas. Economia. E agora, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,01%, cotado aos R$ 5,50. O euro fechou em R$ 5,50. O euro fechou em alta de 0,7% aos R$ 6,37. O Bitcoin fechou em queda de 1,01% aos R$ 632.307. E o Bovespa fechou em alta de 0,14% aos 133.151 pontos. E pesquisa feita pelo Poder Data revela que a região norte foi a que registrou o menor índice de pessoas que se dizem otimistas em relação às suas finanças pessoais nos próximos 6 meses. Olha, o índice na região foi de 50% contra a média nacional de 53%, dos que afirmam que a sua situação financeira deve melhorar nos próximos 6 meses. Atualizando o incêndio, Karime, com o André Meirelles. Vamos lá, vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles. André, atualiza pra gente as informações. Olha, Karime, Carlão, nada controlado ainda, mas isso não significa que não tem uma força-tarefa aqui no local. Tem toda uma força-tarefa do Corpo de Bombeiros, dezenas, né, de viaturas do Corpo de Bombeiros aqui do estado do Amazonas estão aqui mobilizadas com carros-pipas. Cada vez mais chega um carro-pipa, sai o outro para fazer abastecimento e volta novamente e assim segue. O incêndio até o momento continua de grandes proporções. A gente também tem a resposta da empresa EFA Motores, que afirmou que considera cedo para se pronunciar sobre as causas do incidente e aguarda também a apuração das autoridades competentes. O Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, que representa a categoria da empresa, também emitiu um comunicado ressaltando que acompanha esse caso de perto. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar aqui do Amazonas, o incêndio ele permanece aí confinado ao galpão principal da fábrica e não chegou ainda às outras áreas. Só para lembrar também que se houver essa situação de que o fogo venha se alastrar para outras áreas, como a gente falou, tem uma área de mata aqui perto, condomínios aqui perto, moradores aqui perto, a Defesa Civil aqui do estado do Amazonas foi acionada, está com uma equipe para qualquer coisa dar o alerta de evacuação. Karime, Carlão, volto com vocês. Muito obrigada pelas atualizações, André Meirelles, boa noite. 7 horas. 18 horas. E seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. São importantes e preocupantes os números do emprego no Amazonas no primeiro semestre deste ano. Houve forte queda no saldo de vagas, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o CAGED, divulgados na segunda-feira. A economia do Amazonas gerou um saldo de 14.701 empregos com carteira assinada no primeiro semestre de 2025. O número é 38,62% menor
que o saldo registrado em 2024 no mesmo período. É o dobro da queda registrada na média nacional de 19%. Em junho desse ano, o saldo de empregos com carteira no Amazonas foi de 2.622 contra 5.031 no mesmo período do ano passado. Os números do CAGED indicam uma retração na geração de novos empregos no estado e devem ser observados com cuidado pelos gestores das políticas econômicas para que tomem medidas que possam alavancar novamente a geração de empregos aqui no estado. 18 horas. Para 7:02, Karime, finalizando. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.